Como é que estamos? Espero que esteja tudo bem do vosso lado. Comigo já sabem, está sempre tudo bem. E antes de começar o meu episódio de hoje, mais uma vez, segunda temporada aqui do Garrucho Talks em dia. Vocês vão adorar com estes convidados maravilhosos. Mas antes de começar e apresentar a minha convidada de hoje, que é uma mulher, já estou a revelar esta parte, quero fazer os agradecimentos normais que vocês já sabem aos patrocinadores aqui do canal, Resplandecente, que põe sempre aqui o garrucho bonito, apresentável, e aqui a cheirar bem, o Otto Al-Od. É uma página de Instagram que vocês podem encomendar os vossos perfumes árabes maravilhosos com desconto a dizer que vêm do Garrucho de 10%. Por isso, já sabem, é só entrar, deve estar aqui escrito, encomendem o vosso e o resto é conversa. E claro, o estúdio, o Impulse Room, que patrocina sempre e ajuda-nos a criar esta dinâmica, esta coisa maravilhosa e que vocês também podem usar para gravar os vossos conteúdos digitais. É só entrar em contacto, nós resolvemos qualquer tipo de problemas. E agora sim, a minha convidada não é nada mais, nada menos que uma sexóloga angolana que trabalha em Portugal e em Angola, e vocês vão adorar a conversa que eu tenho para ter com ela, e vamos perceber tudo o que acontece na cabeça das pessoas e vamos ver aqui um bocado o que é que acontece com a sexualidade e a terapia que a minha convidada também faz. Com vocês, Carla Santana! Olá, Carla, Olá, tudo bem? Olha, bem-vinda, antes de mais, aqui ao Garrucho Talks. É um prazer ter-te aqui como convidada. Obrigado por teres aceito este convite. E pronto, olha, eu queria que tu ajudasses-nos aqui a nós, a quem nos está a ver, a perceber aqui um bocadinho, a quebrar aqui alguns tabus, percebermos aqui algumas coisas que vão acontecendo, que às vezes as pessoas podem não ter noção do que está a acontecer, ou então com dificuldades, e tu podes dar aqui uma luz, pelo menos para nós percebermos aqui como podemos melhorar a nossa vivência nesta terra. O que é que achas? Achas que é uma boa proposta? Ótima. Boa. Então, Proposta aceite. Boa, é isso mesmo. Vamos começar então aqui por perceber mais ou menos por onde é que tu andaste, como é que vieste cá parar. Ia-te pedir só para pôres o microfone um bocadinho mais para ti. Mais para Perfeito, cá. perfeito. Uhum. Pronto, íamos começar então agora por perceber por onde tu andaste para cá chegares. És sexóloga, és terapeuta e muitas outras coisas que vamos e tu vais explicar aqui ao pessoal, para eu não estar aqui a errar em nomes, se calhar é melhor ficar do teu lado, mas por seres angolana, por conheceres outras realidades, vieste viver também para Portugal, passaste por Estados Unidos, França, e por estas todas caminhadas que fizeste, possivelmente, culturalmente, estás rica e consegues aqui falar-nos um bocado de como é que se encontra o mundo a nível, não sexual, mas da sexualidade em si. Começamos então por perceber como é que tu vieste cá parar. Estamos em Lisboa, estamos em Portugal, estás cá agora com idas e vindas para Angola, mas como é que vieste cá parar? Como é que isto começou? Como é que isto começou? Bom, os meus pais, quando eu tinha 17, 18 anos, fizeram uma mudança. Meu pai veio trabalhar para Portugal, então os filhos, a família inteira veio. Eu tive que estudar, depois para a altura do ensino superior, fui para a França, estudar nutrição, regressei a Lisboa, casei-me, fui para Angola, depois de algum tempo a minha filha teve filhos, a minha filha do meio foi diagnosticada com anemia das células falciformes e não era fácil cuidar da doença dela em Angola na altura, e acho que ainda não, continua não sendo fácil tratar dessa doença, e eu decidi viver para os Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos, onde vivi 4 anos, tive um outro bebê. Decidimos que podíamos tentar voltar para Angola, fomos para Angola, mas não deu certo, a minha filha começou a piorar e nós regressamos para os Estados Unidos. Minha filha fez um transplante de medula óssea, foi um momento bom. Foi exatamente o momento da mudança. E quando nós somos confrontados com a finitude, com a morte, há muita coisa que muda dentro de nós. E foi a altura então em que eu comecei a procurar outras coisas dentro de mim. E comecei a mergulhar muito no autoconhecimento, a fazer outras formações, a tentar perceber bem o que é que se passava comigo e a compreender a minha espiritualidade. Porque a cura da minha filha foi um autêntico milagre. É daí que começa a despertar esse teu interesse
pela Com espiritualidade. certeza. Sim, foi um autêntico milagre, tanto que isso deu um livro, eu escrevi um livro depois. Ah, sério? Como é que não temos aqui o teu livro? Está onde o teu livro? Opa, a gente vai pôr aqui depois mandas-me uma fotografia da capa para eu poder pôr aqui para as pessoas saberem como é que é o teu livro. Ok, o triunfo da diva, porque mesmo para os médicos foi um milagre autêntico ela ter sobrevivido. A partir daí eu comecei a me questionar bastante, vim para Portugal, comecei então a fazer estudos mais específicos para aquilo que eu queria, que era conhecer o ser humano, a cabeça, o ser humano de ponta cabeça, a espiritualidade, emoções, saúde física, orgânico, emocional e espiritual. Começou a ser a minha procura. E a partir daí comecei a fazer muitos cursos, muitas formações holísticas, também científicas. Eu passei pelo xamanismo, pelo somático, pelo tantra, pelo sistêmico, muitas formações em psicoterapia integrativa. E foi a partir daí que cheguei aqui, vim para Portugal, formei-me, voltei para Angola, trabalhei mais um bocado. Também comecei a fazer muita integração da minha própria espiritualidade africana, que para mim é muito importante. É muito Conseguiste fazer essa ligação do que estavas a aprender com a parte toda que tu já trazias de Angola e se calhar até foste descobrindo coisas de Angola que antes não te faziam sentido e Claro. de repente começou-se a fazer luz. Olha, eu quando comecei a estudar a energia Kundalini, quando comecei a trabalhar com ela, sofri algumas agressões na internet e a partir daquela agressão fiquei a saber e até depois tornei-me, comecei a conversar um bocado com essa pessoa que me foi agredir, que me falou que nós temos em Angola, na nossa espiritualidade, a energia Umbalini, que é a mesma coisa. A sério? Que é exatamente a mesma coisa, porque ele vinha, vocês dizem que vocês ajudam as pessoas, isso já está dentro de nós, claro que está, mas tem que ser despertado. Eu não ponho a energia, não é? Eu ajudo as pessoas a despertarem. E foi muito satisfatório, continua sendo muito satisfatório, faço ainda muitas investigações sobre a nossa espiritualidade e tem sido um caminho. E a parte da sexualidade, dentro desse teu descobrir o teu interior e querer perceber mais sobre os humanos, nós como raça, como pessoas, como homens e mulheres, não é? Gostava de perceber como é que chegaste a esta parte de tentar trabalhar a sexualidade das pessoas, das relações. A sexualidade. E com elas próprias, claro. A sexualidade é a parte mais importante do ser humano. Nós gostamos de separar, de fingir que a sexualidade não faz parte. Mas, como diz, segundo a Organização Mundial da Saúde, sexualidade é a energia, é a força que nos impulsiona a ir buscar o contacto, a intimidade, o prazer, a regulação, a corregulação com os outros. E isso vai influenciar na forma como sentimos, como pensamos, como tocamos, como somos tocados, como criamos, como desenvolvemos. Sexualidade não é sexo. O sexo faz parte da sexualidade. E quando eu me compreendo enquanto ser sexual que sou, sabendo que preciso dessa energia vital para criar, para sobreviver, para seguir essa vida, então isso quer dizer que o meu entendimento por sexualidade, se eu conseguir me perceber enquanto ser sexual, eu me vou conseguir compreender enquanto ser, enquanto pessoa, porque isso vai influenciar em absolutamente tudo que eu fizer na minha vida. Daí esse meu mergulho na sexualidade, porque acaba por ser o elemento principal do ser humano. E pelas tuas andanças, sendo angolana, estando nos Estados Unidos, em França, em Portugal, como é que tu percebes esta diferença cultural a nível da sexualidade? Não do sexo em si, da sexualidade entre casais, de pessoas, o que é que as pessoas sentem como ser... né? O que é que as pessoas em determinados sítios percebem por sexualidade? O conhecimento que os angolanos têm de sexualidade é diferente dos europeus, das pessoas dos Estados Unidos. Como é que tu percebes essas três, pelo menos nos 3 sítios que tu andaste, estamos a falar da Europa, Estados Unidos e Angola, como é que tu percebeste aqui essa diferença entre os 3 sítios?
Tudo sexualidade confusa. Os 3 sítios, sexualidade... Aliás, e vê-se. É só olharmos para as sociedades e vamos conseguir ver isso. Os homens querem ser mulheres, as mulheres querem ser homens. Não que eu fale em relação à sexualidade ou sexo. Não falo do sexo. Falo da sexualidade. Falo do ser emocional. A mulher, ela tem o seu masculino tão ativo que no dia a dia ela espera ser tratada como mulher, mas muitas vezes ela mesma não se trata como mulher. E vai para o homem também. O homem quer um respeito, quer um tratamento, quer uma validação enquanto homem, mas ele não consegue ter esse comportamento. Para gerar essa validação. Essa validação. E então, muitas vezes, porque o ser humano precisa de ser. Ser. O mais importante é ser. E o que é que os homens costumam fazer ultimamente? Eu não sou, eu tenho. É mais o que eu tenho do que aquilo que eu sou. Não é? E se for aquilo que eu tenho e não o que eu sou, as relações não serão duradouras. Aliás, serão de trocas e de troca material. E a mulher está à espera de um homem que a veja emocionalmente, mas o homem acaba por não ter esta sensibilidade de haver emocionalmente. Mas também muitas vezes a mulher não se mostra emocionalmente. Nós já não temos lugar para a vulnerabilidade nas nossas sociedades. Cada vez é mais difícil. Os homens não podem ser fracos. As mulheres também, não com este podem empoderamento, ser estão e muito bem, elas que sejam fortes, mas não podem mostrar também. Então, tipo, homem não chora. Quase está a passar para a mulher. Mulher não chora. Daqui a bocado, mulher não chora então, também. Se eu não choro, se eu não peço ajuda para tirar os fardos das minhas costas, o homem também não vai chegar a tirar. Uhum. E pedir ajuda não é gritar, não é falar, é eu me colocar. Eu me colocar no meu lugar enquanto mulher. Há coisas que não. O homem é o provedor, a mulher é a nutrição. Então, eu tenho que estar no meu lugar de nutrição, de nutrir emocionalmente a minha família. Eu fico da parte de dentro e o homem constrói a parte exterior. Não quer dizer que a mulher não trabalhe, não. A mulher deve trabalhar, deve ter a sua liberdade financeira, deve fazer as coisas que quer, mas ela tem que se resguardar no seu lugar emocional. E o homem tem que ficar no seu lugar emocional também, senão a sociedade não avança. Nós não conseguimos. Muito bem. Gosto dessa perspectiva. E em termos de sítios, em Angola, o que é que tu percebeste mais o que a mulher e o homem angolano sentem? Por exemplo, começando por Angola. Começando por Angola. Angola é um caso... A nossa situação é muito grave. É muito grave porque nós ainda temos muitas cicatrizes que vêm da ocupação colonial, da escravatura, dessa ocupação, em que, se nós formos ver a pirâmide era que o homem branco é o mais importante, depois vem a mulher branca, depois vem o homem preto, depois é que vem a mulher preta. Ou seja, nós estamos na última escala, né? Somos na parte final da pirâmide. Quando as coisas melhoram, o que é que o homem aprendeu, o homem africano? O homem angolano é um homem inseguro, é um homem muito inseguro. Em que ele, para se valorizar, ele precisa ter qualquer coisa. E ele não pode chorar, ele tem que ser forte, ele tem que andar atrás, ele tem que correr atrás do prejuízo. E o prejuízo é muito grande. E nós não estamos numa situação fácil financeiramente no nosso país. Isso traz muita frustração. E o nosso histórico de guerra também influencia? Bastante, bastante. Como é que um homem africano ou angolano que não tem condições financeiras vai se propor a ter uma família? É muito difícil. É muito difícil. Daí vêm os alambamentos, né? De mostrar que a gente pode. Que a gente pode, não, e o homem tem que fazer das tripas coração para ter, porque nós estamos numa sociedade em que só vale quem tem. E a mulher, muitas vezes por falta de... Também porque a mulher angolana é uma mulher sem pertença. Ela é sem pertença. Quando eu digo de pertença, é pertença pessoal. Eu pertenço a mim, a minha vida é minha. Eu decido as coisas que eu gosto, o que vou fazer, o que não vou fazer. Nós temos muito peso da família. Tudo o que tu fazes vai respingar no irmão, vai respingar na prima, vai respingar em todo mundo. Então é necessário tomar decisões muito certinhas.
E quando nós somos oprimidos, que eu considero a nossa sociedade opressora, não só para a mulher, para o homem também, nós acabamos por mostrar a fotografia que todo mundo quer ver e por trás fazemos muita coisa errada. Ou seja, temos a nossa sexualidade invertida, porque eu mostro uma coisa, mas eu faço outra. E o ser humano não é dual. Depois arranjamos problemas, como são aqueles que nós temos na sociedade o tempo todo. Que a nossa sociedade é muito promíscua. Por ela seja muito tradicional, frontalmente, mas por detrás é uma sociedade muito promíscua. Mas se calhar também devíamos rever os valores que seguimos. Porque a nossa sociedade, nós somos africanos, nós temos que compreender a nossa cultura. E nós vivemos de acordo a valores ocidentais. Se calhar é preciso rever o que é nosso e o que não é nosso. Para conseguir fazer ali o equilíbrio. Trazer um bocado daquilo que temos guardado e não mostrar tão santinha, no caso, ou santinho, que nós possamos ser. Pôr ali um equilíbrio. Um equilíbrio daquilo que nos serve e daquilo que não nos serve. Porque nós simplesmente começamos a suprir coisas e aceitar outras. Mas nós temos a nossa herança epigenética, que é ancestral, que vem de outros povos. O que é que isso nos diz? O que é que nós ganhamos disso? Como é que nós entendemos isso? Como é que nós interpretamos isso? E nós vimos essa nossa herança epigenética no modo como gostamos de nos juntar. Nós continuamos a gostar de estar juntos, de nos juntarmos para dançar, para beber, para outras coisas. Mas família. Não é aquela coisa toda, para isso serve, para o resto. Como é que era o resto? Como é que nós percebemos o resto? E como é que nós vamos também curar as feridas que o nosso povo ainda tem, quer homens, quer mulheres, porque os nossos pais nos passaram feridas coloniais, feridas de pouca validação, quer para homem, quer para mulher. A mulher angolana é muito insegura e o homem angolano também é muito inseguro. E isso nós vemos aonde? No modo como as pessoas levam a vida, ou é uma exibição extrema, até desnecessária. Isso é insegurança. As mulheres angolanas são mulheres normalmente muito fechadas. São mulheres que podem ser muito simpáticas no seu ambiente, mas quando elas saem para a rua, elas fecham-se. É aquela parede, aquela dureza, aquela coisa da mulher intocável, que é muito africano também, porque é muito da África essa coisa. Até nós somos um bocado, posso dizer, arrogantes, faz parte da nossa, talvez da nossa realeza, da nossa coisa, não sei. Mas depois aquela mulher que é sempre muito forte, mas tem sempre uma lágrima no canto do olho. E essa lágrima no canto do olho não é só dela. Vem da mãe, vem da avó, vem da bisavó, da tataravó. Por que não tentamos compreender o porquê que temos essa lágrima no canto do olho? De onde é que ela vem? Como é que devemos fazer para nos curarmos coletivamente nesse caso? E a nossa cura não vem do Ocidente, vem de nós. De percebermos bem a nossa cultura, quem somos realmente, não quem queremos ser ou quem fazemos parecer ser. O que eu acho que às vezes passa a ser um problema é que quando as mulheres, neste caso angolanas, fogem um bocado da linha tradicional, quando se mostram mais, quando mostram o seu empoderamento, quando mostram que podem e devem e, por exemplo, não precisam de homens para sustentar e quando tiram o seu próprio proveito das coisas que fazem, isso faz assustar os homens. Em termos de homens, Angola não está preparada para que os homens vejam as mulheres a se ingrar sem a ajuda deles? Mas eu não digo só que seja em Angola. Em Angola, se calhar, é mais cru. Okay. Mas o mundo todo. Uma mulher livre é bruxa. Sempre foi. A mulher livre é bruxa. Por isso é que as mulheres foram queimadas vivas. Quando uma mulher assume o que quer, ou seja, quando uma mulher assume a sua energia sexual, a sua vitalidade, eu quero, eu posso, eu aconteço, a sociedade não gosta. Mas eu não falo só dos homens.
Falo também das outras mulheres. A sociedade não gosta, está sempre a apontar. Se ela é livre demais, ela é vagabunda. E não, o mundo não está preparado. E encontraste, desculpa interromper, mas era para perceber, e encontraste com aquilo que viveste noutras realidades. Passando aqui para Portugal, uma análise assim rápida em comparação com aquilo que acabamos de falar sobre as mulheres e os homens de Angola. O que é que tu vês aqui em Portugal? Eu vou fazer uma pergunta. Aqui em Portugal, das mulheres que nós vimos, mulheres famosas, celebridades, ou mulheres que estejam realmente muito bem financeiramente, quantas têm marido? Não sei responder, não sei, mas acho que poucas. Pois é. Eu acho que acabei de te responder. Não dá. É preciso que um homem esteja muito bem. Mas isso vem do patriarcado. Isso vem da colonização. Isso vem do homem que vem impor que a mulher é aquele ser que deve ficar naquele lugar de submissão. A mulher sai desse lugar. A mulher teve que evoluir, mas o homem não evoluiu. Alguns sim, mas a maior parte não evoluiu. Há aqui uma aceitação da coisa. Mas não há evolução da coisa. Há uma aceitação, uma falsa aceitação. Porque quando a mulher ela é muito poderosa, o homem não consegue estar ao lado. Porque o homem precisa cuidar. Mas depois vem aquela parte que eu disse. A mulher muito dificilmente se perde entre eu sou empoderada, mas eu sou feminina. Normalmente a mulher traz o masculino dela como proteção. É uma proteção natural. Ela traz o feminino para proteger, por quê? Porque a mulher sofre muito assédio. Muito assédio, o tempo todo. E ela põe esse masculino para aquela proteção. Mas depois, na relação com o outro, é muito difícil despir esse masculino. E o homem não consegue. E a maior parte dos homens vem também com seu masculino muito ativo. E dois homens na mesma casa não funciona, né? Somos os dois a vestir a calça, somos os dois a fazer as coisas. E é preciso que a mulher se meta no seu lugar de vulnerabilidade e que o homem também saiba se pôr no seu lugar masculino, sem pensar que ser masculino ou se estar no seu lugar de homem e a mulher estar no seu lugar feminino, que isso tem a ver com submissão, absolutamente nada. É simplesmente eu me permito cuidar e tu te permites cuidar. Eu te vou nutrir emocionalmente e tu vais cuidar de mim. E essa troca é muito bonita. Quando ela é bem feita, ela é lindíssima, porque nós ficamos cada um no seu lugar. E conseguimos fazer trocas saudáveis. Não estamos em lugar de disputa. Quem traz mais... O homem consegue baixar a guarda nesse sentido? Consegue. O que eu vejo muito e algumas vezes, e em ambos os sítios, tanto Angola como Portugal, é que muitas vezes o homem está sempre com uma guarda posta. E eu sinto que as mulheres, hoje em dia está muito fácil... abrirmos uma porta e irmos embora. Olha, acabou tudo, não quero mais nada. Fecho a porta, vou embora. E eu acho que os homens estão cada vez com mais medo. Que, muito bem, as mulheres têm o seu direito e os homens também de... Olha, não é isto que eu quero para mim, etc. Mas está tão fácil que os homens, para também se entregarem, começam a demorar porque ficam sempre com medo, apesar de estar tudo bem, de uma vez, de uma altura para outra... Olha, acabou-se, não quero mais nada. O que é estar tudo bem? Estar tudo bem para o que ele acha estar tudo bem. Exatamente, isso é porque relativo. muitas vezes... Mas se calhar as mulheres não deixam é que os homens percebam que não está tudo bem. Ou se calhar os homens também não percebem que não está tudo bem. Mas se calhar é por falta de comunicação. Exatamente. Comunicação é a base de toda a relação. E para já, quando as pessoas se juntam, é que eu costumo dizer, o juntar-se, o viver junto, não é o fim, é o início. E quando as pessoas se juntam, tem que ter um projeto, não é só amor. Porque o amor romântico é uma ilusão. O amor romântico é uma ilusão. O amor romântico existe há cerca de 100 e qualquer coisa, anos, coisa assim, 100 anos, mais coisa, menos coisa. Porque antes os casamentos eram arranjos. E olhar para uma relação só porque nos amamos, vamos viver juntos, vamos ser felizes, não é possível. Nós temos que ter um projeto. Nós temos que ter um caminho, uma visão conjunta para onde é que nós queremos ir.
O que é que tu esperas de mim e o que é que eu espero de ti? Isso tem que ser uma conversa tida. O que é que eu preciso nutrir em ti? O que é que tu precisas receber de mim? Porque se nós estamos só por estar, é só desejo sexual. E quando isso passar? E se isso passar? Então tem que haver um projeto. Eu tenho que saber aquilo que você espera de mim e você tem que saber aquilo que eu quero. E o nosso projeto, nós estamos a trabalhar para alcançarmos aquilo enquanto projeto de vida, enquanto projeto de casal. Ainda que tivermos problemas, ainda que discutirmos, quando nos entendermos, nós vamos nos entender porque nós sabemos o que queremos. Nós não estamos a andar só por andar, com pessoas malucas, bom, estamos a andar pela vida, não. Nós temos Tipo zombie, né? Nós temos projetos, nós temos coisas, porque não depois chega um momento em que a mulher gosta muito de segurança, em que a mulher vai olhar para o homem e vai perguntar, então, daqui em diante, para onde é que nós vamos? Vamos para onde? Vamos fazer como? Porque senão o homem puxa para a esquerda, a mulher puxa para a direita e há muitos problemas. Relação sem projeto não é viável. Certíssimo. Agora, virando aqui um bocado para o pouco tempo que tiveste nos Estados Unidos, em comparação com os outros dois, que acabamos por perceber que em alguns pontos são semelhantes, Angola e Portugal, pronto, dizendo assim, sentiste nos Estados Unidos alguma coisa diferente ou o mal é igual? O mal é igual. É igual, é generalizado. Completamente. Boa. Nós olhamos para a Madonna, que é uma mulher poderosíssima, mas que não consegue ter um marido, ela não consegue ter. Ou não quer? Não, nem é uma questão de não querer. Ela tem poder demais. É poder demais. E isso é muito complicado para a cabeça do homem não evoluído. Uhum. Boa. Agora passando aqui um bocado para um dos temas que deve estar confortável, e eu também gostava de perceber o que é, como funciona, é que esta questão da cura relacional. O que é e como é que se aplica essa cura? Como é que é isso? A cura relacional. A primeira relação que eu devo ter é comigo. Certo. Se eu estiver bem relacionada comigo, eu consigo me relacionar com os outros. O que é a cura relacional? Quando eu me relaciono bem comigo e eu tenho outra pessoa com quem me quero relacionar, e nós temos uma relação a partir da cura dos nossos traumas. Isso nós conseguimos com quê? Com terapia. Porque não existe um ser humano que não tenha trauma. Não existe um ser humano que não tenha as 5 feridas emocionais. Todos nós as temos, de formas diferentes, mas temos. E se nós percebermos as nossas feridas emocionais e a do outro, nós conseguimos ter uma relação de cura emocional. Se eu tenho uma relação com alguém que tem o trauma da insegurança, eu não vou deixar essa pessoa insegura. Eu não vou fazer isso. Porque quando eu fizer isso, eu vou acionar gatilhos a essa pessoa que nos vão trazer problemas, que vão deixar essa pessoa fora daquilo que é o seu equilíbrio. Antes, pelo contrário, eu vou assegurar essa pessoa, eu vou validar essa pessoa. Se eu estou com uma pessoa que tem o trauma da rejeição, já sei que é uma pessoa que quando sentir que está muito bom, vai ter a intenção de bater com os pés, de fugir, de sair. Então eu tenho sempre que mostrar a essa pessoa que é bom, mas que não vai acabar, que eu estou aí. É verdade. Essa é a cura relacional. E nós, ao invés de estarmos a procurar de engatilhar os nossos parceiros, é fazermos o contrário. Conhecer essa pessoa profundamente, conhecer os seus traumas, daí a conversa, como é que eu te posso nutrir, como é que eu te posso ajudar, para nós podermos nos relacionar. Já dizem, já se relacionam só assim. Não é verdade. Ninguém se relaciona só assim. É como sexo. Fazer sexo assim é muito bom. É mentira, nós temos que conversar. Senão não é bom. Estamos a inventar, estamos a fingir. Estamos a fingir, não é? Uhum. E quais são os principais desafios que te chegam em mãos a nível de terapia? Casais que chegam com traumas e problemas, quais são os principais desafios que te chegam às mãos? Ego. Os homens têm muito ego. Não que as mulheres não tenham, mas os homens têm muito ego. E despir-se do ego, se vulnerabilizar, aceitar que existe trauma, para um homem é muito difícil. É muito difícil. E a maior parte dos problemas que tenho, quando não são realmente problemas sexuais, físicos, que acontece muito, lá vou eu outra vez falar que o ser humano não é dual.
Eu tenho muitos pastores como cliente. E os pastores têm muitos problemas sexuais. Em termos de homens, assim, singulares, os pastores e as mulheres. Temos muitos problemas com a religião, o pecado, até onde é que o prazer é pecado, até onde é que não é pecado, posso fazer, devo fazer, e as infidelidades, muita infidelidade, mas que não vem do eu quero ser infiel, vem exatamente das inseguranças que as pessoas têm. A validação por parte da sociedade. Às vezes, em algumas sociedades, não teres a segunda é que é um problema. É que é um problema, não é? E, bom, se aquela está assim, está meio chateada, eu arranjo outra e estou com o ego cá em cima. Imagina só, tu numa situação, tu tens a tua mulher, estás tranquilo, não és uma pessoa infiel, estás numa reunião com bastantes pessoas e és quase excluído porque não tens a segunda namorada. E os outros amigos todos que têm a segunda não querem estar contigo porque tu vais estar sempre com um olhar de reprovação. Como é que nós chegamos a esse ponto? Como é que nós chegamos a esse ponto? Bom, se nós somos de uma cultura em que os homens podiam ter 4, 3, 5 mulheres, porque era assim, e era normal, e até compreendo o porquê. Nós somos... o mamífero é ser coletivo, tem que corregular, precisa estar em grupo. E o nosso cérebro primitivo sabe que para estar em grupo tem que pertencer. Para pertencer, eu preciso de fazer as mesmas coisas que os outros. Enquanto eu não desconstruir certas narrativas que existem em mim, eu vou fazer o que os outros fazem para pertencer àquele grupo. E quem não faz é excluído. A que ponto chegamos? Exatamente. E nesta questão toda, uma das partes que é muito fundamental é a inteligência emocional. Para nós, e eu queria te perguntar a ti, quais são os caminhos de nós conseguirmos cultivar essa inteligência emocional? Primeiro, a gente percebe que tem inteligência emocional e precisamos de tê-la para continuarmos a ter relações tanto interpessoais connosco ou com os outros. Mas como cultivá-la? Como perceber que a nossa inteligência emocional não está tão bem? O que é que nós podemos fazer para melhorar isso tudo? Consciência. Conexão conosco mesmo. Meditar. Meditar é das melhores coisas que existem, eu acho. Meditar e fazer exercícios de respiração. Exercícios somáticos de respiração, porque eles nos trazem muito ao momento presente. Se eu me puser no presente, eu sei se estou ansiosa, eu sei se estou nervosa, eu sei se estou angustiada e a partir daí eu lido com essas emoções. Mais do que ter inteligência emocional é ter gestão emocional. Saber gerir. Ok, eu agora estou agitada. Estou agitada. Por que eu estou agitada? Isso é suficiente para me agitar? Então eu respiro. Tenho solução? Não tenho. O que eu posso fazer sem solução? Ficar nervosa? Bater com a cabeça na parede? Não vai resolver. Quanto menos eu for atrás da explicação ou da resposta, não é bem assim. Quanto menos eu pensar no problema, mais fácil virá a solução. Mas para isso eu preciso de ser consciente. E quando eu tenho uma black window ou uma janela de ansiedade, de um gatilho que me agita, eu tenho que trocar imediatamente para uma light window, para uma janela melhor. Ou seja, eu estou agitada pelo problema, mas se eu respirar, se eu me acalmar, se eu focar em outras coisas, eu vou encontrar a solução. E porque para tudo há solução. Porque a maior parte dos problemas que nós temos, enquanto nós ficamos a imaginar a confusão do problema, nós achamos que a resolução vai ser horrível. Mas a maior parte das vezes nem é metade daquilo que nós imaginamos. É bem mais simples do que aquilo que nós pensávamos. Nós é que fazemos aquela coisa toda. Essa festa toda, a guerra é feita na nossa cabeça. Então, esse autocontrole, essa consciência, eu sei quem sou, eu sei onde estou, eu respiro para me concentrar, para me manter no momento presente, conexão com a natureza, fazer coisas por mim mesma, coisas que não sejam, eu vou comprar um carro para me mostrar, eu vou comprar uma blusa para me mostrar, vou comprar uma peruca até o rabo para me mostrar. Não.
Eu cuido de mim, eu cuido da minha saúde mental. Eu caminho pela praia, eu tomo banhos de mar, eu observo a natureza, eu aprecio o silêncio, eu calo as vozes dentro de mim. São alguns Calar as exercícios. vozes é muito forte. Eu calo as vozes dentro de mim. Isso é um trabalho Porque as muito duro. vozes dentro de nós são essas que nos, Claro, claro. que nos Por isso agitam. é que tocou, porque São as que nos agitam. nós estamos sempre a dizer, temos uma vozinha que Aquela diz sim, voz. temos uma vozinha que diz não. Se tu conseguires calar as vozes, tu vais ouvir a tua voz. E quando tu começas a ouvir a tua voz, o jogo vira. Muito bom, gostei. E diz-me uma coisa, quais são os traumas ou experiências passadas que possam impactar a intimidade e o relacionamento que há entre pessoas? Falamos do relacionamento íntimo entre Sim, pessoas. sim. Entre pessoas. Os traumas são vários, porque traumatizar alguém não é muito difícil. É super fácil. Porque nós não conhecemos as feridas emocionais. Como eu te disse, todos nós temos as 5 feridas emocionais. Não me chegaste a dizer quais são as feridas, é verdade. Boa, Rejeição, boa. Ok. abandono, rejeição, abandono, injustiça. Quais são as que me estão a faltar? Rejeição, abandono, injustiça. Ai. A produção vai fazer uma pesquisa. Produção. Aliás, eu posso... As 5 feridas emocionais é a rejeição, o abandono, a injustiça, mais Tá aqui. a traição, a humilhação e são estas, né? A traição, a rejeição, a injustiça, o abandono e a rejeição. Já falei da rejeição. E essas 5 feridas emocionais, em todos nós todos temos, em graus diferentes e conforme o andar da vida, claro que há umas que vão aumentando, outras que vão diminuindo, dependendo daquilo que nós fazemos conosco. E imagina uma criança que foi acusada aos 4, 5 anos, até aos 7, 10, de ter feito algo que ela não fez e que foi punida por isso. Essa criança vai ter o trauma da injustiça. Imagina uma criança que a mãe, enquanto estava grávida, houve aí problemas muito, muito graves, talvez financeiros, ou porque o pai não quis ficar, ou porque houve uma separação. Aquela angústia da mãe pode dar uma indicação ao meio do útero, né? Aquele meio do bebê, de rejeição, aquela coisa, muitas vezes quando uma mulher se assusta e ela está grávida, claro que há essa energia, isso passa pelo corpo todo. Imagina que o ambiente se torna hostil para o bebê. Vem aí uma rejeição. Esse bebê já vai nascer com trauma da rejeição. Não pode não ser um grande trauma, pode ser uma coisa pequena. Mas depois, imagina que a meio do processo a mãe falece. Pode aumentar a rejeição, pode vir o abandono, ou mesmo que tenha que separar da mãe, haja uma separação precoce. Pode dar abandono, pode dar injustiça, pode dar rejeição. E depois, como é que eu levo isso para a minha vida? As pessoas com quem eu vou me relacionar, facilmente elas me levarão a esses traumas. E vão aumentando os traumas, que os traumas aumentam e diminuem ao longo da vida. Conforme nós vamos tendo noção daqueles que são os meus traumas, eu consigo lidar com eles. Não vou dizer, eu vou tratar, eu vou resolver, mas eu vou ressignificar. Eu vou perceber que aquela preocupação no momento da gravidez da minha mãe não foi uma real rejeição. Foi o meio foi hostil. E eu me senti assim. Mas que eu não sou rejeitada. E ainda que eu tenha sido rejeitada, eu tenho que conseguir resolver que aquela rejeição em nada tem a ver comigo. Uhum. Não é nada sobre mim, é sobre o outro. Ok. E quando eu começo a perceber que o que é sobre o outro é mesmo sobre o outro e não deve mexer com a minha estrutura emocional, bom... Aí vamos como é que é? Ressignificando os nossos traumas. Completamente. É a forma que nós temos de levar a vida. Porque não há um único ser humano que não tenha traumas. Não existe, é impossível.
Pegando então neste assunto, que eu acho que faz parte de todas as sociedades, que são os traumas vividos e como isso influencia na vivência posterior, queria dizer-te a ti que a Carla vai fazer um workshop em Luanda. Em Luanda, certo? Em Luanda. Em Luanda. E vou deixar agora... o workshop vai se chamar Despertar do Fogo Sagrado, certo? E provavelmente vai ajudar a encontrar e superar alguns traumas também que se vá tendo. Mas eu queria deixar contigo esta necessidade que tu tiveste e... graças a Deus que fazes esses encontros, esses retiros, para ajudar pessoas a melhorarem como pessoas e para elas próprias. E queria que falasse um bocado disso, como é que vai acontecer, quando é que vai acontecer, para as pessoas também estarem aqui inteiradas do que podem participar em Angola. O Despertar do Fogo Sagrado. O Despertar do Fogo Sagrado vai ser uma imersão de um dia, para trabalharmos a nossa energia vital, a energia sexual, a energia Kundalini, e que será exatamente para isso, para nos libertarmos, para ultrapassarmos traumas, para nos conectarmos conosco mesmas. E eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Eu sou apaixonada por mulheres, não tem como. Por ser mulher, adoro ser mulher, gosto muito de ser mulher. Admiro muito as mulheres, a sua força, a sua coragem, e esse trabalho é um trabalho que desperta muito a consciência feminina. Quem eu sou, onde eu estou, o que eu quero para mim, o que eu quero realizar, o que eu preciso para mim, não o que eu preciso para o outro, mas para mim. Despertar esse fogo em mim, essa vontade de viver, vou até dizer mais, esse prazer, esse tesão, por isso é que o fogo sagrado, a energia sexual, que é a energia vital, todos nós viemos dessa energia, é a energia de vida, é a energia mais poderosa que existe no mundo. Por que eu vou ter ela mal desperta, ou vou ter ela presa em mim? Porque quando você desperta essa energia, quando você se conecta com essa energia, a vida sofre transformações enormes. Já dizem, mas fala de uma energia como... É tudo. É realmente tudo. Eu passo a ser mais consciente. Eu passo a ter mais responsabilidade por mim. Porque eu não sou apenas um ser físico. Eu sou um ser emocional e eu sou um ser espiritual. Quando eu consigo conectar o meu físico, o meu orgânico, com o meu emocional e o meu espiritual, eu estou alinhada. Eu estou alinhada não só comigo, eu estou alinhada com o universo. Se eu estou alinhada com o universo, sendo eu feita imagem e semelhança de Deus, aí vem a espiritualidade, se eu estou dentro daquele que é o meu propósito, o que é que pode falhar? Nada. Não pode falhar. Aliás, não falha. O ser humano é sempre muito atrapalhado. Mas se nós formos pensar bem, eu digo sempre às minhas clientes, às minhas irmãs, às minhas amigas, no fim do ano, façam uma lista de tudo aquilo que vocês querem fazer o próximo ano. Duvido que vocês não terão feito 60% daquilo que vocês se propuseram a fazer. Mas é preciso escrever. É preciso querer. É preciso mandar a mensagem para o nosso subconsciente, para que ela venha ao nosso subconsciente e as coisas se materializem. Mas para isso tem que haver um alinhamento. Corpo, mente, espírito. Eu preciso de estar bem fisicamente, cuidar desse meu templo maravilhoso que Deus me deu. Eu preciso de cuidar das minhas emoções, porque se eu não cuido da emoção, eu não cuido do físico. Se eu não cuido da emoção, eu não cuido do espiritual. Para depois cuidar do meu espiritual, alinhar isso tudo e deixar-me ser o ser sagrado que Deus me fez. Isso vai ser quando, aonde? Dia 25 de outubro, no Hotel Horizonte em Angola, no Alvalade. Em Luanda. Em Luanda. Das 9 às 18 e vai ser... Para quem quiser. Para quem quiser. Pode se inscrever. Como é que é? Inscreve-se aonde? Fala com quem? Fala comigo através da minha página de Instagram, que tem lá a informação toda. Qual é a página? Carla, com 2 As, _ sexóloga clínica _ Também vai estar aqui a aparecer, sim, de qualquer maneira. E é um curso para mulheres? Só para mulheres. Opa, eu não posso só para vir, mulheres. pá, poças. Só para mulheres. E
gostaria muito que muitas mulheres se juntassem a nós, porque vai ser um momento de muita conexão espiritual, energética, vai ser um divisor de águas. Boa. Eu acho que é necessário nós termos outras perspectivas da vida. Normalmente a gente está a andar só assim, e não tem noção do que é a vida. Eu costumo dizer que há pessoas que vivem e há outras pessoas que existem. Eu gosto de viver. E há momentos da vida que muitas das pessoas podem sentir, e se calhar até já passou por mim, que nós estamos só a existir. Mas temos que perceber que temos que sair desse limbo, temos que sair dessa perspectiva. E existir não é saudável. Nós não estamos aqui para isso. Se nos deram esta dádiva da vida, acho que nós devemos é viver, encarar os nossos problemas, nossos erros, nossas conquistas, de maneira sempre com esta emoção boa, porque nada mais é do que etapas da vida. São coisas que acontecem e nós temos esse luxo de poder aproveitar cada problema, porque há pessoas que não têm, nunca vão ter problemas porque não estão cá já entre nós, não tiveram a oportunidade. Eu acho que muitas vezes isto é uma dádiva que nós temos que encontrar outras perspectivas. Eu acredito, dentro dos meus credos, não é, das minhas crenças, eu acredito que eu acredito que o ser humano pediu para vir. Eu acho que todos que estão aqui na Terra pediram para vir. E a viagem é tão curta que nós não devemos levar isso tão a sério. Vai acabar. É finita. Isso vai acabar. Por que levar tão a sério? Por que tanto pensamento, tanto eu não posso, eu não devo, não me é permitido, e assim vão olhar, vão falar. Nós somos tão egocêntricos que achamos que todo mundo está sempre com os olhos virados para nós. Mas até aquele com quem você conversa, depois da conversa, passam 5 minutos, ele já está noutra. Exatamente. O que eu digo sempre, quando a pessoa morre, nos primeiros 3 meses, nós teremos a nossa família, todo mundo a falar de nós. 6 meses depois, já são os mais próximos. 1 ano depois, talvez só o cônjuge. 3, 5 anos depois, já era. 10 anos depois, quem se lembra? Acabou. É verdade. Então, isso vai valer só para mim. Isso vale só para mim. Desde que eu não passe por cima de ninguém, esse raio dessa viagem, ela deve ser maravilhosa. É lindo viver, é lindo respirar, é lindo aquele encantamento. Oh, o sol, oh, a flor, oh, a borboleta. Mas é lindo. Isso é tão lívrico. Isto não é uma palavra, ok? Mas imaginem, é tão lívrico. É tipo uma coisa que só se lê, só se contempla. Parece que as pessoas não acreditam que isso seja possível acontecer. Mas é. Quando nós vivemos em consciência, e principalmente quando nós damos conta, é finito. Pode acabar a qualquer momento. Por que raios eu tenho que me chatear com o que o João ou a Teresa estão à espera que eu faça? Eu tenho que fazer aquilo que a minha essência me pede. Daí o autoconhecimento. Porque se eu estiver certa daquilo que eu quero, eu nem sequer ligo ao julgamento alheio. Isso não me interessa, porque eu estou plena. E eu acho que é esse o exercício, é esse o nosso objetivo. O ser humano chegou aqui na Terra, é tão inflamado de informação, é tanta voz, que ele acaba por se esquecer dele mesmo. E o nosso trabalho aqui é esse, é retornarmos à essência, aquilo que nós somos, calar as vozes e tentar sermos aquilo que nós somos. Eu acho isso lindo, o descobrimento de mim mesma é uma coisa fantástica. Eu todos os dias me surpreendo com qualquer coisa. E eu acho isso lindo. Eu acho que é maravilhoso. E para ti, que achas que nunca venceste na vida, fica descansado que foste o espermatozoide que conseguiu fecundar aquele ovo. Por isso já ganhaste uma corrida. O resto é vitórias. Vamos embora. Sempre a correr. Sempre a correr. Perfeito. Adorei essa perspectiva. Indo aqui um bocado mais para coisas que as pessoas querem saber e perceber um bocado aqui partes culturais que eu sou fascinado por culturas. Gostava de perceber o que já te chegou à mão a nível de tabus. Chegou à mão, não. Que tu ouves, que se sente, que se vê na sociedade a nível de tabus. Quais os tabus mais fortes que tu já encontraste, tanto em Angola como em Portugal? É uma coisa muito estranha isso que eu vou dizer, mas é uma observação que eu tenho feito. A mulher angolana, eu pensava que ela fosse menos livre que a mulher portuguesa. Mas não. A mulher portuguesa é uma mulher que quase não tem autorização para ter prazer. Ela é mais
empoderada, vou dizer, porque, claro, tem mais acesso à escola, a formações, a empregos e outras coisas, mas na questão do prazer, da doação, ela tem um masculino muito presente. Então, é uma mulher que é mais retraída que a mulher angolana. A mulher angolana, socialmente, para se mostrar, ela é mais retraída, mas sexualmente ela tem mais liberdade. O que lhe dá uma ousadia maior. Okay. Ela é mais ousada. E isso para mim foi muito, muito curioso. Mas depois vou pensando e vou vendo que culturalmente a mulher angolana ela é matriarca. Até ela é matriarca, porque é sempre na casa da avó. É a avó. E depois chega uma altura, o avô até pode falar, mas quem diz a última palavra é a avó. Como nós vimos as nossas mulheres em Angola, as zungueiras são as chefes de família, são matriarcas. Na mulher africana, na angolana especialmente, que é uma mulher que eu conheço, ela é muito dada para ir atrás da vida. Nossas avós foram lavadeiras, são mulheres que são matriarcas, foram atrás do prejuízo. Não é aquela mulher que ficou sentada à espera que se fizesse a pílula para depois então queimar os sutiãs e ir atrás do emprego. Não, a luta dela é mais visceral, o que lhe dá uma independência, uma liberdade natural com relação ao corpo dela, o que ela quer fazer. Já a mulher portuguesa, ela pode ser muito empoderada no emprego, nas coisas que faz, mas no quesito relação a dois, não é porque ela não se entrega sexualmente. Pode entregar e até conhecer o Kama Sutra de capa a capa. Mas em termos emocionais de vulnerabilidade, é uma mulher que não sabe vulnerabilizar. Tem pouca autorização para o prazer. E isso, claro, nós sabemos que vem do catolicismo, vem da religião. Ok. E qual é a diferença entre sexo consciente e sexo mecânico? Bom, sexo mecânico. Eu vou para a discoteca, saio à noite, tomo uns copos, vejo alguém e já acho que vai rolar porque caiu uma atração e nós vamos fazer, foi feito porque foi feito. Eu nem sei o porquê que fiz. Porque bateu, porque o álcool estava a subir uma cabeça, porque é cool, é fixe. Isso é um sexo mecânico. Os casais, quando vão fazer sexo, porque para cumprir calendário. Para cumprir calendário. Já estamos há 4 dias sem, hoje preciso. Bom, ok, vai ser. Esse sexo mecânico não serve para nada. Nem sequer é agradável. Quando você diz, mas é mau fazer sexo, por exemplo, aquele que eu disse de ir à balada e fazer sexo. Sexo assim, ocasional. Bom, cada um sabe de si. Mas se nós percebermos que quando nós nos envolvemos com alguém, nós estamos a trocar energia. Então eu preciso de saber com quem eu me envolvo. Eu preciso de ter alguns cuidados comigo. Porque senão aquela energia também pode passar para ti. Energia. Mas ou é mais o intuito é mais pensarmos no calma, a quem é que eu vou entregar a minha energia, ou também, calma, quem é que vai me transmitir um bocado dessa energia? É dos dois lados. É dos dois lados. Imagina que você vai fazer sexo com uma pessoa muito instável. Que é uma pessoa que tem problemas emocionais, uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que está sempre com aquela sensação de angústia, aquela coisa toda. Essa pessoa está a vibrar isso o tempo todo. Se vão fazer amor, ok. Tem essa vibração. Possa ser que nos próximos dias você se sinta assim meio angustiado, nunca teve e-mails, que nem foi necessariamente sexo, mas foi mesmo de conversa entre amigos e você saiu totalmente cansado. Até vampiro. Eu e todo mundo, nós todos temos amigos vampiros. Aquele amigo que só uma conversa por telefone nos deixa cansado. Aquele amigo, quando estamos com ele, depois até ficamos com dor de cabeça. Nem é porque ele é um mau amigo. Ele tem uma vibração que pode ser não muito boa por causa do momento que ele está a viver. E nós nos transmitimos isso. Se nós nos transmitimos isso em conversa, porque estamos a trocar aí a nossa energia vibracional, então imagina nós que nos envolvemos sexualmente. Ok, boa perspectiva. Isso até está provado já cientificamente. Antes era só coisa de boca, agora já a ciência também já explica que essa troca da saliva, as milhares de bactérias e o calor e a energia, que isso não é muito, muito legal. Agora, o sexo consciente
o ser consciente é maravilhoso, é até co-criador. Se eu usar essa energia, eu posso criar coisas boas na minha relação, na minha vida. E fazer sexo com consciência. Por que eu estou a fazer sexo? Sexo é coisa de adulto, não é coisa para criança. Então eu tenho que saber o porquê que eu faço. Eu faço para ir buscar coisas mais, eu faço para ir buscar depois. Há quem faz sexo para depois sentir culpa, para depois dizer que não presta, para depois entrar na depressão. Então o que é que eu vou buscar? Qual vai ser a troca que eu vou ter desse sexo? Se assim for, às vezes que eu fizer, eu sei o que fui buscar e sei o que fui dar. Mas se eu vou só por ir, bom, estou simplesmente a sujar o meu templo, como eu digo. Exatamente. E o que é que tu achas em relação a... eu acho, na minha opinião, a falta de uma educação sexual não é uma consequência, mas é um problema que muitos adultos acarretam e podem sim influenciar a sua vida sexual posteriormente. Tu tens alguma opinião relativamente à falta de educação sexual e como isso pode prejudicar os adultos de hoje em dia? Claro. E prejudica bastante. As mulheres foram ensinadas a performar por causa dos filmes pornos. As mulheres, em vez de estarem no momento de prazer, estão no momento de performance. Os homens também acham que são atores, muitas vezes. A educação sexual das pessoas hoje em dia, já vão buscar na internet, já vão buscar nos filmes pornos. Os filmes pornôs são os maiores deseducadores do sexo. Porque é tudo muito visual, é tudo muito mental. Quando o sexo é sentir, não é muito na cabeça. Não é na cabeça, não. Nós precisamos de acordar o corpo. O corpo precisa vibrar. Então, essa energia, esse fogo. Porque se for a fazer o sexo do filme, bom, o sexo serve mesmo para o filme, que é para animar as pessoas. Porque sexo não se ensina. Cada um sabe de si, do toque do joelho, do trás do joelho, do dedão do pé. E cada um tem o seu. E a comunicação faz com que os casais consigam compreender os prazeres uns dos outros e façam com que esse sexo consciente seja prazeroso por ambas as partes. Porque é preciso falar, mas as mulheres normalmente não falam muito. Exato, sente-se muito que as mulheres não falam muito sobre isso. Porque têm medo de depois serem julgadas. E os homens mesmo julgam também. E os homens também acabam por não falar muito sobre até aquilo que eles querem, porque eles acham que a performance é imitar o ator porno. Ou fazer com vários tempos. Claro. Até que ponto o tempo atrapalha as relações sexuais? A consciência dos homens, falo por mim e vem das conversas todas que eu já tive com esta idade jovem que eu tenho, a questão tempo sempre foi um grande indicador de performance. Até que ponto o tempo só atrapalha? Eu acho que é das coisas que mais atrapalha. Teres na mente... O que atrapalha é a mente. No sexo não deve haver mente, deve haver corpo, sentir. E se eu estiver a pensar no tempo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer pelo menos 25 minutos. O que é que você vai sentir realmente? Qual é o momento? Nem vais estar a pensar nisso, vais ter que olhar para a persiana. Uma persiana, a minha avó, para poder estar ali. Não é? Ou dar o prazer. Porque é que as pessoas, em vez de pensarem no tempo, no ato sexual, na entrega, posso falar o termo? Sim, sim, sim. No ato da penetração e daquela coisa, o ideal será, por que não nos descobrimos? O que é que eu gosto? O que é que tu gostas? Como é que tu gostas? Por exemplo, os homens, por causa da pornografia, os homens se masturbam com muita culpa. A gente diz, os homens estão sempre a masturbar. Culpa, muita culpa. Os homens se masturbam depois, tem aquela culpa, não é? As mulheres masturbam-se cobertas, trancam a porta do quarto, tapam-se com o lençol e com a coberta até aqui, como se alguém fosse ver, mas ela está sozinha, né? Depois dá uma de DJ, ok? Para os homens, o excesso de masturbação
é tão negativo que depois eles não conseguem ter mais relações sexuais com mulheres. Porque a masturbação exige do homem um aperto que a sua mão faz. Ele aperta como quiser a mão, faz. Mas depois, num ato sexual normal, não há esse aperto que o homem vai buscar da sua mão. Então, ele não consegue terminar um ato sexual sem a masturbação. Tem que haver uma reeducação. E muitas vezes também sem aquela... É sensível, eu gostei, não fazia ideia. Isso acontece muito. Então, esse é aquele homem que vai ter todo o tempo do mundo, porque ele não consegue. A não ser que ele pare e que ele se masturba, que a companheira o masturbe, porque ele precisa daquela pressão. E muitas vezes precisa daquela visualização, daquela coisa que ele vê no filme, porque o seu sexo, né, o seu prazer ficou muito ligado Aquilo que viu, a cabeça, aquela coisa da pornografia. E para as mulheres, né, dependendo de como se faz, de como fizer, também depois fica, eu estou condicionada a uma forma de fazer. Por isso, quando se tem companheiro, não que eu questione ou que diga que as pessoas não se devem masturbar, devem sim, mas tem pornografia, acredito eu. Porque assim é mais uma descoberta daquilo que eu sinto, daquilo que se passa na minha cabeça, daquilo que eu posso fazer enquanto mulher, com os instrumentos que o meu corpo tem para mim, e eu me descubro. Então, se calhar, até podes usar a masturbação para teres noção do que é que tu gostas, para pelo menos partilhares com o teu companheiro ou companheira. Deve. Eu acho que sim. Eu acho que a mulher deve sim o fazer, o companheiro deve também fazer com a sua companheira e vice-versa. E depois falam, olha, amor, eu fiz gostei de uma quando maneira... fizeste aquela cócega por trás do joelho. Yeah. Foi interessante. Gostei quando partiste a ponta do meu cabelo. Foi maravilhoso. Ok. E assim as pessoas vão se conhecer. Não é aquele sexo, ou eu vou adivinhar. E a mulher... Ou vou fazer o que eu acho que ela vai gostar. E a mulher é muito performativa. Infelizmente, a mulher é muito performativa. Para o bem e para o mal. Para o excesso ou para a falta. E é saber que para nós, sexo não é para o outro. Sexo é para mim. Para aquilo que eu quero. Porque senão eu me estou a traumatizar. E os homens também são muito performativos, porque acham que a mulher quer sair atrás do teto, quer cair, quer o pé no pescoço, quer que ela arranque as pestanas postiças. E essa coisa toda. Quando não, é o sentir, nós nos conectarmos. Sabemos o que é que vale para mim, o que é que vale para ti. É bem mais satisfatório quando o sexo é consciente. Quando nós sabemos o que é que você precisa para a nutrição e o que é que eu preciso para a nutrição e não estamos a arrancar os cabelos e as pestanas uns dos outros. Perfeito. E quais são os maiores desafios, indo aqui um bocado para a vertente das mulheres, porque eu acho que as mulheres têm esta capacidade de conseguir, pelo menos elas, equilibrar mais as coisas. Eu consigo perceber que as mulheres têm ali um dom delas próprias de conseguir equilibrar, dar aquele equilíbrio que às vezes o homem não consegue no relacionamento, por falta também de não se abrir com os amigos, com a própria mulher. Então a minha pergunta é, o papel da mulher neste equilíbrio para mim é fundamental, mas que desafios é que ela enfrenta para conseguir este equilíbrio na sua casa, no seu lar, com ela própria? Quais são os grandes desafios e sem ela sentir a culpa? Bom, os grandes desafios são a sociedade, por exemplo. Quando a pergunta é com relação ao casal, não é? Sim. O homem ele já vem condicionado a não ser fraco. Homem é homem. Homem não chora, homem não pede ajuda, homem não se vulnerabiliza. Como é que eu posso ajudar o meu companheiro se ele não se vulnerabiliza? Se quando eu tento ter uma conversa sensível ou de vulnerabilização, ele fecha a porta. Então, é a mulher ficar atenta e conseguir levar o homem a conversas emocionais sem pressão. Infelizmente, o homem não se pode conversar com um homem pressionado. O homem só fala quando ele quer. E para um homem sentir seguro para falar, ele precisa
de estar em momentos de confiança, em momentos de dopamina, vou dizer, ou de ocitocina, mas que não seja num ato sexual. Pronto, eu vou dar uma dica às mulheres. Querem conversar com os vossos homens, com os vossos maridos, de forma agradável, conversem depois do sexo. Ok. É um momento em que ele está Propenso e calmo. vulnerável, Ok. aberto a Por isso é que aquela mensagem precisamos conversar afeta tanto os homens, né? Claro. É uma dor no coração. Eu não consigo fazer mais nada. Ele já não faz mais nada, a vida nada, acaba. Completamente. A vida acaba. É isso e gripe. Para mim a vida acaba. Porque depois ele não sabe se o que lhe vai ser dito, ele pode fraquejar ou não, porque ele tem sempre que manter aquela postura. Eu tenho que ir preparado. Sim. Agora precisamos conversar sem adiantar um assunto. Vamos Quer dizer, conversar vamos falar sobre sobre quê, meu? Pois Eu é. não vou chegar a casa. Olha, vamos conversar depois de chover. Eu vou falar com São Pedro. Continua a chover até o fim da vida. Não, porque assim, os homens, por educação, os homens foram educados, que eles é que gerem a casa, eles gerem as suas emoções, eles não se vulnerabilizam, eles estão sempre certos, eles estão sempre corretos. Nós, mulheres, fomos educadas a servir, a ficar de boca fechada e tudo mais, mas hoje os tempos mudaram. Como é que a mulher faz? Eu não posso conversar com um homem que acabou de chegar do trabalho e está muito cansado. Eu não posso vir cobrar a escola dos miúdos, eu não posso vir cobrar nem só a atenção e a nutrição que eu preciso. Eu preciso primeiro criar, daí que eu digo a nutrição da mulher, um espaço seguro para esse homem, em que ele relaxa, em que ele se sente seguro, em que ele se sinta bem. Depois que o homem está bem, eu converso com ele. E que a pessoa diz, mas não, mas isso eu tenho que preparar. Tem que preparar. Mas não, eu sou feminista, isso não acontece. Não vai ter marido. Não, porque não é uma questão de feminismo ou não feminismo. É uma questão de equilíbrio. Não podemos estar todos a jogar, a bater. Não é, com força e força não vai funcionar. Alguém tem que ser... E não é ser fraco, é ser inteligente. E nós, mulheres, por não termos a força física, nós temos uma inteligência refinada. E nós temos que saber usar dessa inteligência refinada que nós temos. Os homens, quando saem para ir falar, saem praticamente já com a faca para espetar. O homem é assim, o homem é penetrador. Quando o homem vem com o soco, vem com a confusão, a mulher não, a mulher vem com a sopa. A mulher vem com o chazinho, com o chocolate quente, não é? Com o petisco, com a cerveja gelada. É esse o nosso jogo. Uhum. E queria te perguntar, nos teus círculos de mulheres, o que é que acontece efetivamente? Qual é a causa deles estarem cada vez melhores? Essas coisas que tu fazes, né? Os teus círculos, os teus retiros, o que é que tem despertado nas mulheres? O que é que vês que as mulheres estão a melhorar? E vê-se pela quantidade de trabalhos que vens fazendo e estão a aumentar e com cada vez mais frequência, percebe-se que está a ser uma coisa positiva. E tens pessoas a procurar e mulheres a querer voltar a fazer, provavelmente. Que consequências têm tido os teus círculos de mulheres? Olha, os meus círculos, as mulheres quando vêm para mim, para os meus círculos, os meus workshops, os meus retiros, normalmente elas depois ficam, possam ser, elas são as habituês também dessa, o que eu adoro, porque nós criamos aí um grupo, uma energia feminina muito bonita, muito rica e maravilhoso. O que é que eu vejo? Apropriamento, pertença, apropriamento. Eu estava perdida de mim e eu me encontrei. Eu me encontro, eu não quero me perder mais de mim. Então, é o trabalho contínuo da manutenção daquilo que eu sou. É isso que eu desperto nas mulheres, é o autoconhecimento, é um amor próprio, um amor por si que supera tudo e o resto, e eu acho que é assim que deve ser, porque quando eu me amo a Deus. Quando eu amo outra pessoa mais do que eu me amo a mim, isso até eu passo para os nossos filhos. Se eu amar o meu filho mais do que eu me amo a mim, já alguma coisa está errada. Porque senão eu vou viver em função ao meu filho. E deve ser o contrário. Não que meu filho deva viver em função de mim, nada disso. Cada um deve viver no seu lugar. Se eu me amar de acordo, eu vou amar o meu filho de forma correta. Não vou estar a criar um monstrinho que foi criado, que não pode, nada pode acontecer porque ele é a vida da mamãe. Está errado. Então,
essa conexão com elas mesmas, esse eu me quero, o eu me cuido, eu me percebo, eu me aceito, eu me perdoo. O meu me perdoo é muito importante para as mulheres. O eu me perdoo, o eu me vejo. E eu aceito ser vista. Quando as mulheres alcançam, chegam a este lugar, eu me sinto realizada. Muito bom. E tem acontecido esse empoderamento, esse levantamento de mulheres. Eu faço muito isso com a mulher africana. Foi mesmo decisão trabalhar com a mulher africana, porque eu conheço a ferida delas, porque também é a minha ferida. E quando eu trabalho com elas, eu trabalho nas minhas feridas. E é muito satisfatório, como elas mesmo me dizem a mim, dizem que essa é a minha missão de vida, que eu nasci para as levar para isso. É fantástico. Realmente encontrei a minha missão de vida, é levar outras mulheres. Espetáculo. Eu só fico com inveja de não ser mulher agora para poder embarcar nesses sítios todos. Mas não há de ser nada, não há problema. Também estou bem, assim como estou, não posso me queixar. Sou uma pessoa plena. Plena. E queria te perguntar, qual é o papel da espiritualidade nesse teu processo terapêutico? O papel da espiritualidade? Bom, acreditar que nós estamos aqui só por estar seria um bocado tolo da minha parte. Eu acredito no universo. Eu acredito no divino, não sou religiosa, não. Mas sou crente. Tenho muita fé em Deus. Aliás, porque vivi milagres. Ele disse que a cura da minha filha foi um autêntico milagre. Não sou. Até eu acredito que eu seja um milagre, porque o meu pai foi preso antes de ser morto, provavelmente na semana em que eu fui concebida. Um bocadinho mais, um bocadinho menos, eu não estaria aqui. Portanto, que eu nem conhecia o meu pai. Meu pai, quando foi preso, nem a minha mãe sabia que estava grávida. Ok. E então, por acreditar que nada é por acaso e por saber que realmente esse divino, essa energia, Deus, ele está aí. E eu sei que não há formas de nós sermos completos sem a parte da espiritualidade. Nós somos seres espirituais. E no meu processo de cura, no método que eu também uso para trabalhar, eu ponho sempre aquilo que é a força maior, que é o divino. Porque nós temos a nossa ancestralidade. Se eu não acredito em divino, eu não acredito em ancestralidade. E eu sou alguém que cresceu com a bisavó. Então, eu tenho bem a minha ancestralidade dentro de mim. E o espiritual, para a mulher africana, que é uma mulher muito espiritual também, faz parte da nossa bússola. Faz parte do nosso regimento. Nós precisamos de ter espiritualidade. Ela vive em nós. E eu não falo só da mulher africana. Para nós é aquela coisa, somos espirituais. Mas todo ser, porque mesmo aqui em Portugal eu trabalho muito com espiritualidade. Nos retiros tântricos há muita espiritualidade. Não abordamos ainda a parte tântrica aqui da situação. Não chegamos muito bem, mas para que vocês saibam, também existe aqui a parte toda tântrica. Existe a parte tântrica, sim. Também ajuda neste conhecimento, ou então no autoconhecimento do nosso corpo. Muito, muito. E de forma sagrada, que é mais bonito. De forma que nós consigamos perceber que a sexualidade faz parte integrativa do meu ser. Que eu posso me corregular a partir da minha sexualidade. Aí eu falo do prazer físico. É possível eu fazer autocura a partir de orgasmos? É possível, sim, senhora. Mas isso não é das coisas que são mais tabu para as pessoas? Isso é um grande tabu. Isso é um grande tabu, mas é possível, claro, que depois cada um trabalha isso, os terapeutas vão trabalhando isso da forma que acharem melhor, mas sim, eu em vários retiros que fazemos aqui em Portugal, muitos deles terminam, sim, em orgasmo coletivo, de mulheres, e não tem nada de sexual nisso. Tem tudo, é de uma espiritualidade. São mulheres que se libertam.
E são orgasmos sofridos, Estamos a falar muito de orgasmos, sofridos. às vezes, sem se tocar, é só... A expansão. Eu só estou aqui a... Aquela Nós já expansão. falamos disso algumas vezes. E se calhar as pessoas, quando pensam em orgasmos, têm São que pensar orgasmos secos, muitas vezes. Exatamente. Eu só quero que as pessoas percebam que não é um orgasmo que a pessoa está a fazer uma masturbação. Às vezes não é preciso tocar, é um pensamento, é um estar. São expansões. É expansão espiritual, física. Tu entras numa expansão, tens um orgasmo seco, que o teu corpo está aí numa vibração de 1000 e as pessoas saem daí, não digo tratadas, mas mais conscientes daquilo que elas são capazes de ser, daquilo que elas podem resolver com elas mesmas. É lindo você ver uma mulher de 50, 60 anos que nunca teve um orgasmo. Nunca. E porque nunca teve a permissão ir para um retiro tântrico, para um workshop tântrico e sair daí com 6 orgasmos. Plena, feliz, sabendo que ela não é anormal. Está tudo bem. Muito fixe, muito fixe. Estamos aqui, vamos passar aqui para uma parte que é um quadro aqui do canal que todos vocês já conhecem. Vamos saber aqui um bocadinho mais sobre a Carla e as suas opiniões relativamente aqui a algumas opções que eu tenho para ela fazer aqui umas escolhas. Então vamos ao quadro Perguntas Rápidas com Carla Santana. Carla, vou-te fazer então umas perguntinhas, isto ou aquilo, e tu vais respondendo sem justificação. Não queremos o bom público não quer saber, só quer saber a resposta, não quer saber porquê, não. Paixão intensa ou um amor tranquilo? Paixão intensa. Comunicação verbal ou linguagem corporal? Linguagem corporal. Prazer rápido ou uma conexão profunda? Conexão profunda. Essa parte eu já tinha percebido. Romance clássico ou aventuras a dois? Aventura 2. Até porque um romance clássico pode também ser uma aventura, né? Mas pronto. Um desejo físico ou uma intimidade emocional? Intimidade emocional. Guardar um segredo para proteger ou dizer sempre a verdade independentemente do que doa? Eu sou mais de dizer a verdade. Emoção ou razão? Razão. Silêncio ou uma conversa longa? Silêncio. Falar sobre sentimentos ou demonstrar com ações? Demonstrar com ações. Sexo consciente ou sexo espontâneo? Consciente, com certeza. Sempre. Amor próprio ou amor romântico? Amor próprio. Trabalho individual ou em grupo? Em grupo. Abraço ou beijo? Abraço. Intuição ou lógica? Para acabarmos aqui em grande. Intuição. Intuição. Uhum. E achas que as mulheres têm assim mais... Agora vou-te fazer já pergunta sobre isso. A mulher tem uma intuição muito mais apurada que os homens, né? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Não vale a pena nós estarmos aqui. Eu também sinto... Não, é que não vale a pena. Ela nem precisa de ver, ela já sabe. Poxa, eu pensei que tivéssemos algum tipo de maneira de fugir a isso, mas já vi que não. Mulher é um portal. Ela dá luz. Se eu dou a luz, eu sei o que é que eu dou a luz. Eu conheço essa luz. Então a mulher não precisa de muita coisa para sentir que paira alguma coisa no ar. Depois ela junta umas duas, as mulheres têm os ouvidos muito, muito desenvolvidos, a visão também. Ela junta uma coisa que ouviu, uma reação que ela viu, e ela tem o sonho que teve. O sonho que teve, mais a voz da avó que sussurrou aqui qualquer coisa, e ela já tem a certeza de tudo. Boa. Intuição. Está fixe. Eu concordo. Concordo, por isso é que as mulheres têm esse sexto sentido, esse outro olho que nós não temos, faz milagres. Eu aos meus filhos sempre dizia aos meus filhos, vocês não podem fazer nada que eu não saiba.
Eu como tenho duas, pronto, há mulheres que têm duas pontinhas aqui na cintura, na parte de trás. Eu tenho isso, eu digo aos meus filhos, isso são 2 olhos, são os meus olhos covinhas? das costas. Sim, Ah, são os ok. meus olhos das costas, eu vejo tudo que vocês fazem. Ah, Traumatizei os miúdos com completamente. Olha, a partir dessa altura, os teus filhos ficaram com traumas. Possivelmente de alguém olhar para eles. Se alguém tivesse a olhar para os teus filhos, provavelmente eles podem começar a ficar desconfortáveis, porque a minha mãe sempre disse que ela tinha estão- olhos nas costas. Exatamente. Agora, um outro quadro que é uma parte assim mais não é interessante, mas uma brincadeira para a gente ver aqui um bocado o que é que tu precisavas em termos de ajuda para melhorar a situação toda, tem a ver com super-heróis, que é uma coisa que eu faço sempre, uma brincadeira que eu faço sempre, que é, se fosses uma super-heroína, relativamente aqui a esta parte da cura relacional, que poder é que tu terias para ajudar nesse teu propósito da cura relacional? Posso ter 2 poderes e 2 poderes? Pode ser. bom, primeiro, super-herói, eu já me imagino nem com uma capa, imagino-me já com asas mesmo. Ok. Gosto. Asas, Aham. e eu tinha que ter o poder de primeiro eliminar o orgulho dos homens e depois jogar um balde imenso, uma coisa, uma chuva de amor incondicional. Que nós vivêssemos todos a olhar uns para os outros, olá, e abraços, e aquela coisa. Eu acho que seria esse poder que eu gostaria de ter. Opa, que Primeiro, maravilha. anular o ego e depois espalhar amor pelo mundo inteiro. Maravilha. Eu gostava de fazer parte de um mundo que tivesse heróis como tu, com esses superpoderes, sinceramente. Porque eu sou um bocado essa pessoa. A minha produção, se calhar agora está-se a rir, eu sou sempre o ei, olá, se meus deslumbra com amores. tudo. Ei, eu sou um apaixonado por viver como eu nunca vi, quase. Oh, olha a mosca! Exato, mas eu quando era pequeno, eu era muito distraído e uma das minhas distrações eram com moscas à refeição. Eu tinha muitos problemas. Aliás, eu dizia, lá vem a maca da mesa. Porque já sabia que ia haver problemas. Então era o meu pai a ralhar comigo para eu comer e eu a distrair-me com qualquer coisa. Porque para mim, se calhar fazia parte da vontade de não comer também, mas qualquer pretexto era um pretexto para acompanhar um acontecimento. A mosca está a sair do prato do meu pai para o copo da minha irmã que está lá no fundo. E eu acompanhava-me. Olha, ela fez uma curva, parou antes aqui no copo da Carla. Agora é que foi. E não era prazeroso. Era, só que eu levava logo. Mas estás distraído com o quê, pá? Até com uma mosca tu distraes. Olha, eu sou essa pessoa que sai de casa. Alô, vizinhos! Não é? Acordei! Eu também sou assim, os meus filhos, quer dizer, o meu filho até que eu me acordo, eu vou passar lá, digo, vamos acordar, bom dia sol, bom dia natureza, eu sou bom dia mesmo esse. vida. Ele diz, oh mãe, deixa de seduzir os vizinhos, vem cá para dentro. A minha produtora sabe, fomos passar um fim de semana juntos, todo mundo, ela a dormir com o marido dela, eu pus uma coluna no corredor do quarto, pus aquilo em altos sons, eu na cozinha a dançar, tiveram que acordar todos com uma música, já boa vibe logo de manhã, é assim. E é assim tem que ser deve assim. ser. Olha, queria te perguntar, um conselho assim rápido, direto, para salvar uma relação. Imagina, chega agora aqui uma pessoa a dizer, olha, eu amo o meu marido, mas epa, alguma coisa não está bem, eu sinto que não quero o perder, não quero ficar sem ele, mas também estar com ele agora parece que falta qualquer coisa. Que solução é que tu arranjarias rápido para essa pessoa? Primeira pergunta era essa pessoa, o que é que te falta? Emocionalmente, o que é que te falta? Porque se eu não souber aquilo que me falta, eu não consigo tirar isso do outro. Está tudo bem, mas eu sinto. Vamos esmiuçar aquilo que sentes. Depois de esmiuçarmos aquilo que sentes, vamos procurar a solução. E a partir daquilo que você sente, que é a carência, a falta, o que está a faltar, vamos então agora fazer a ligação com o outro. O outro tem a capacidade de dar isso. Senão, você aprenda, você ensina essa pessoa, ensina como eu dou. Eu dou. As pessoas que dizem, eu não tenho como linguagem de amor o toque físico, ou o meu companheiro não tem como linguagem de amor, toca você. Dê você. Nós somos seres que precisamos de corregulação. A força de eu dar, você aprende a dar também. Porque você começa a aprender a receber e aprende a dar. Então, o conselho que eu daria é o que é que você precisa realmente. O que você precisa, dê outro.
Muito obrigado por essa explicação. É uma dica para vocês. Olha, se por este episódio vocês já consigam pôr a mão na consciência e dizer calma, não está tudo perdido, eu não vou abrir a porta e sair e dizer que não dá mais. Se calhar... Nunca está tudo perdido. Nunca está tudo perdido. Tudo depende da nossa capacidade de sermos mais conscientes, de não pensar muito no ego, no orgulho, o que vão dizer, mas eu aceitei, mas eu perdoei, mas eu não fiz. Se lixe. Se eu quiser, se eu achar que ainda dá, tem sempre solução. Perfeito. E agora, para encerrarmos com chave de ouro, uma mensagem aqui para as nossas mulheres do mundo, não angolanas, não portuguesas, não dos outros lados, do mundo. Uma mensagem aqui para as empoderar, para melhorar a sua vida daqui para frente. Mulheres, para as mulheres, que eu até dou para o ser humano num todo, não só para a mulher. Ser. Mais ser do que parecer. Nós parecemos demais e somos muito pouco. E o parecer anula o meu ser. Se eu for, eu serei capaz. Eu chego lá. Se eu parecer, não chego, de certeza absoluta. Porque não alimento a minha fonte, a minha luz real. Eu estou a alimentar outras coisas. Estou a alimentar o que os outros querem, o que os outros veem. Mas se eu alimentar o meu ser, aquilo, eu sou, eu existo, eu vivo, eu sinto, eu vibro. Dói. Mas também quando é bom, é muito bom. Porque eu faço por ser. Eu faço por mim. Eu não posso esperar que tu me des coisas boas, que tu me faças sentir bem. Eu tenho que ser primeiro. Se eu chegar em frente de ti e te mostrar que eu sou plena, tu só podes me ajudar a ser plena. Tu não podes me destruir, porque eu não permito. Eu sou. O mesmo contigo. Se tu fores essa alegria que tu dizes que tu és, eu sou, não há como você chegar e não transmitir essa alegria, esse bem-estar, essa coisa boa. Então, o princípio do ser é eu sou. Eu sou essa pessoa, eu sou alegre. Porque quando eu assumo aquilo que sou, eu atraio aquilo que sou. Pessoas, coisas, amores, situações. Quando eu pareço, o mundo entende a minha vida dessa jeito. Eu pareço João, amanhã pareço Maria, depois pareço... Eu serei Maria Antônia e Francisco. É muito bom. Quando eu for, se eu for, agora eu sou, eu poderei viver 1000 vidas numa só, mas com a consciência de quem eu sou. E nessa vida, nós vivemos muitas vidas. Todas as vidas que eu viver nessa vida, eu preciso de ser eu. Para melhor passar as etapas todas das belas fases das vidas que vivo, acho eu. Olha, eu há bocado estava a dizer, fiquei arrepiado agora. Poças. Não, olha, Carla, eu costumo beber várias vezes água durante o episódio. Eu nem estava a perder a oportunidade. Eu não queria beber água, eu queria só estar atento. Olha, foi um episódio maravilhoso. Eu agradeço-te bastante por teres-te aberto e explicado de forma muito clara coisas que muita gente precisa de ouvir. A situação atual da nossa sociedade, de Portugal, de Angola, dos sítios onde nós vamos vivendo, eu, tu, muita gente que também vem para cá, muitos portugueses, angolanos, e acho que tu mostraste muito bem como está a sociedade e o que precisa de se mudar. Eu acho que essas mudanças são fundamentais para nós termos uma perspectiva diferente da vida. Agradeço-te bastante ter estado aqui. Vocês já sabem da vossa parte. Primeiro eu queria te dizer, para voltares a dizer as tuas redes sociais, para as pessoas te seguirem, porque não seguir a Carla é simplesmente não querer evoluir. Carla, diz só as tuas redes para o pessoal te seguir. Primeiro vou te agradecer e dizer-te que, olha, és corajoso por me receber também, porque para algumas pessoas em Angola, somente para homens, eu sou considerada satânica. Vocês dizem que eu sou satânica, que eu trabalho com energia do mal, que eu estrago casamentos, que eu faço e aconteço. Não, eu simplesmente ensino as pessoas a se enxergarem, a verem aquilo que querem, aquilo que são.
Bom, então receberes-me aqui, já sabes, és um alimentador de satã. Não me importa, não me importa. E as minhas redes sociais é o Carla, com 2 As no fim, _ sexóloga, _ clínica, _ essa é a minha rede social. Pronto, olha, da vossa parte já sabem, seguir o canal no YouTube Garrucho Talks, no Instagram Garrucho, no TikTok Garrucho Talks. Ponham um gosto se gostaram, eu acho que é impossível vocês não terem gostado deste episódio maravilhoso. Já sabem, partilhem, falem sobre isto, deixem vossas opiniões. Se tiverem perguntas para a Carla, deixem aqui nos comentários que a Carla vai ficar de olho e eu também no que puder. Responder, claro, de olho vou estar sempre, e nós podemos aqui ter um debate e conversar um bocado sobre tudo o que foi abordado aqui neste podcast. Da minha parte é tudo, meus queridos, fiquem bem, até o próximo episódio do Garrucho Talks. Muito obrigado, Carla, foi um prazer. Igualmente. Fomos!